Hoje tem como título da palavra seja abençoado no meio da tribulação. Quantos são abençoados? Diga bem forte. Quem já passou por tribulação, fala misericórdia bem forte. Meu Deus, o abençoado foi mais fraco que a tribulação. E é verdade, eu e você sempre temos testemunhos de tribulação também. É inegável falar para você que você não vai ter problemas neste mundo. Você e eu vamos passar por tempos difíceis enquanto estivermos nessa terra, porque o mundo jaz no maligno. Fala para o seu irmão, o mundo está na mão do diabo. Nós estamos lá, e nós estamos aqui, na verdade, participando disso. Você é imune ao diabo tocar a sua vida, porque o Senhor está sobre você. Mas não é imune àquilo que o diabo está operando neste mundo. Então, se o governo faz besteira, você vai sofrer junto. Se o diabo usar o seu chefe, você acaba tendo tribulação também. Se o seu marido ou sua esposa não é convertido, você vai passar por perrengue também. Faz parte do processo de pessoas que estão neste mundo. Então, falar que não tem tribulação é uma mentira. Mas só que existe uma bênção. Olha aqui para mim. Existe uma bênção para aqueles que estão neste mundo debaixo de tribulação. Deus usa isso em seu favor. Deus usa a tribulação para fazer você crescer. Deus usa a tribulação para fazer você responder, amadurecer e confiar, aumentar sua fé e confiar mais nele. Então eu quero falar sobre isso hoje, porque essa palavra de hoje é uma palavra de ânimo. Você que está passando por tempos difíceis, tempos desanimadores, tempos de vontade de desistir das coisas, de vontade da família, desistir do trabalho, desistir do ministério. Eu quero te falar, não se desanime no meio da tribulação. Existe uma bênção que Deus quer dar para você no meio dela. Quem crê, diga amém. Então, primeira coisa que eu quero te falar, que o diabo, ele quer convencer você e a mim, que é muito difícil ser abençoado por Deus. Ele trabalha dessa forma, ele mostra para você e para mim que, é muito difícil ser abençoado. Porque, afinal, o Jonas, somos pecadores. Todos os dias nós falhamos. Todos os dias nós ofendemos. Todos os dias pisamos na bola. Aí tem pessoas que falam, pastor, eu sei porque eu não estou prosperando. Eu sei porque eu não estou avançando, porque eu tenho retido o dízimo. E eu vou te falar algo assim com muita clareza, não é a falta de fidelidade sua que não te abençoa. Também tem uma questão nesse ponto, que eu não quero entrar nesse momento, mas não é o que você faz que faz Deus olhar para você e te abençoar ou não, mas é o que você crê, é o que te abençoa. É como você crê em Deus que te abençoa. Mas o diabo quer sempre colocar coisas na sua vida para que você ache que é muito difícil. Aí você vê o irmão abençoado também, ele é santo, ele é consagrado, ele é alguém que sempre está na presença de Deus, por isso que ele é muito abençoado. Em partes é uma verdade, mas não é o fato, o que ele faz que traz mais bênção, mas como ele crê é o que traz a bênção. Fala para o seu irmão, o que você faz não move Deus, é o que você crê que move o coração de Deus. São duas coisas diferentes. Então, o diabo está o tempo todo mostrando para você e para mim que é difícil ser abençoado. Mas na nova aliança, pastor, o que é nova aliança? Nova aliança é o seguinte, antes de Jesus, as pessoas precisavam ir ao sumo sacerdote, confessar os seus pecados, levar uma pombinha, levar um cordeirinho, levar um animal, para sacrificar, para que os seus pecados sejam perdoados, cobertos, para que a ira de Deus não viesse sobre o povo. Era assim que as pessoas tinham perdão de seus pecados antes de Jesus. Mas agora em Jesus, aqueles que estão em Jesus são nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, a partir do momento que eu estou em Cristo, todas as bênçãos que eu tenho é a partir de Cristo. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que eu falo, não tem a ver com o que eu simplesmente tenho como atitude, tem a ver com o que eu creio. Se eu creio em Jesus, se eu creio que Ele morreu na cruz, eu sou abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nenhum mal pode prevalecer contra mim, porque o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor
é minha fortaleza, e nele eu confio, e por confiar nele, eu tenho uma bênção espiritual liberada sobre a minha vida. Quem crê nisso, diga amém. Então você precisa começar crendo assim, que não é difícil ser abençoado, porque você está em Cristo. Se você está em Cristo, Cristo já é abençoado. Cristo já foi abençoado na cruz do Calvário. A palavra do Senhor fala que Ele tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha, e que fecha portas que ninguém abre. Ou seja, Ele decide o que vai abrir na sua vida e o que vai fechar. Não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Amém, irmãos? Por que eu estou te falando isso? Porque você ora, e muitas pessoas deixam de orar, porque elas deixam de acreditar que Deus quer abençoar. Elas deixam de acreditar que Deus tem um desejo profundo em abençoar os seus filhos, por causa dessa mentira do diabo. Mas deixa eu te falar algo, Deus sempre está escutando a minha e a sua oração. Deus sempre escuta todas as nossas palavras, todas as nossas orações, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que você chora, tudo aquilo que você fala diante do Senhor, Ele está pronto a ouvir todas as suas palavras. Isso é poderoso demais. Mas só que tem uma questão interessante na oração, porque quando eu e você oramos, o que nós desejamos é que Deus responda. Se eu falar com o Jonas, lá, fala assim, Jonas, eu preciso da sua ajuda. O que você acha que eu estou esperando dele? Pastor, vou te ajudar. Mas só que se Jonas falar assim para mim, pastor, não posso te ajudar, você acha que eu vou ficar feliz ou triste com o Jonas, porque ele não vai me ajudar? Ou ele pode falar o seguinte, pastor, posso te ajudar, mas não no seu tempo e não à sua maneira. E aí você começa a ficar em crise. Brasileiro tem um problema, não sei se você sabe disso. Lá na Europa, o pastor Aloysio sempre fala sobre isso conosco. As pessoas não têm dificuldade nenhuma de escutar um não. Na Europa, assim, irmão, você pode me ajudar? Não, obrigado, e fica de boa. Aqui no Brasil, não. Se você falar não para alguém, por que ele não ia me ajudar? Por que você não quer me abençoar? Por que isso? A gente fica meio mal com isso. E aqui, na oração, a mesma coisa. Você quer orar e quer que Deus responda imediatamente, e responda ao seu gosto, à sua maneira. Mas uma coisa é você saber que Deus escuta todas as suas orações. Outra coisa é ter orações respondidas. São duas coisas completamente diferentes. Você precisa entender que Deus, Ele escuta sim a oração, mas não quer dizer que Ele vai responder a oração ao seu tempo, de forma instantânea. Eu quero abrir com você na Bíblia, Daniel, capítulo 10, se puder projetar, Maico, por favor. Verso 11, e aqui mostra que Deus escuta todas as orações, mas também mostra que a resposta de Deus não vem ao seu tempo, não vem no seu tempo, vem no tempo dele. Olha o que ele fala aqui, ele me disse, isso o anjo do Senhor falou para Daniel, está lá já? Obrigado. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, fala para o seu irmão, você é muito amado por Deus. A primeira coisa que você precisa entender, quando você está falando com Deus, você tem que ter convicção que você é muito amado pelo Senhor, que Deus se importa com os seus dias, se importa com a sua família, se importa com o seu futuro, e tudo que você fala, Ele vai dar atenção. Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te, sobre os pés, porque eis que te sou enviado. O anjo falando para Daniel. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus de pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidos as tuas palavras. Desde quando, irmãos? Desde quando? Fala comigo, primeiro dia. Deus está escutando Daniel desde a primeira palavra que saiu da boca dele. Quando ele aplicou o coração, quando ele aplicou ajoelhar e orar diante do Senhor, Deus está escutando. Mas olha o que acontece. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O rei da Pérsia aqui é o diabo. São demônios que resistem à bênção de Deus na sua vida.
São demônios que resistem o trabalhar de Deus na sua vida. Você acha que a sua vida aqui na terra vai ser fácil, no sentido assim, eu peço para Deus, Deus faz? Até poderia ser, mas só que existe um inimigo da sua alma, da minha alma, que ele vai sempre resistir. Então a oração, ele sempre vai ser escutada por Deus, mas a resposta, nesse caso aqui, demorou 21 dias para Deus atender a oração de Daniel. Então nós precisamos entender que Deus, ele tem o seu tempo, e que existe uma guerra espiritual por trás de todo o processo de Deus na sua vida, aonde o diabo quer matar, roubar e destruir, e aonde o Senhor quer trazer vida e vida abundante. Quando eu entendo isso, eu estou apto a permitir Deus trabalhar na minha vida. Esse tempo que Deus permite você até ter a resposta completa, é o tempo de transformação. É o tempo que você é liberto, é o tempo que você muda a sua mente, metanoia, é o tempo que Deus transforma o ambiente, transforma pessoas, acerta o processo, para que você e eu tenhamos uma vida abundante. Então, eu e você precisamos entender, vivemos num mundo caído, onde estamos envolvidos com guerra espiritual, mas o Senhor sempre vai escutar as nossas orações. Fala, Senhor, fala assim comigo, Deus sempre está escutando a minha oração. Não quer dizer que vai ser no seu tempo a resposta, mas tem outra coisa interessante que te deixa, e que me deixa também, já me deixou muito intrigado, porque nós queremos as orações respondidas no nosso tempo. Tudo bem, pastor, eu entendi que as orações, elas não são respondidas, muitas vezes, a grande maioria, no meu tempo, a minha maneira. Mas tem uma outra questão, não quer dizer também que a oração vai ser respondida com o seu jeito, a sua forma. Te dar um exemplo bem claro sobre isso. Eu estava trabalhando, em 2016, aí saí do Bradesco, e aqui em São Paulo não, aqui na Igreja Videira, e no Brasil, teve o impeachment da presidenta Dilma, e houve uma crise financeira tremenda no Brasil. Muitos empresários fecharam a empresa, o Brasil ficou endividado, pessoas perdendo emprego, uma coisa maluca aconteceu. Isso também afetou a igreja, a ponto de nós precisarmos entregar prédios menores, pastores da nossa cidade ficar sem salário, porque nós tínhamos pastores lá no exterior, pastores no interior, e nós não deixávamos faltar um salário para esses pastores, porque lá eles não têm família. Aqui eu tenho uma família, eu tenho meu sogro aqui, meu sogro, a gente dá um jeito, mas eles não tinham ninguém lá. Então nós criamos um padrão, não vai atrasar a salário dos nossos funcionários, para os nossos pastores do interior, e nem para os pastores do exterior. Vamos pagar o aluguel, porque a igreja tem uma reputação, mas nós pastores andamos pela fé. Então quem é da cidade de São Paulo, se tiver salário vai receber, se não tiver vai receber. E todos os pastores concordaram com isso. Foi bem difícil essa época. E nessa época eu tinha acabado de ser ordenado a pastor, e eu lembro que eu comecei a procurar oportunidade de trabalhar fora, porque não tinha salário, precisava sustentar meus filhos, tinha as coisas para fazer, e eu comecei a perceber, fui no Santander, porta fechada, fui no Itaú, porta fechada, fui em outros bancos, porta fechada, cooperativa, porta fechada, e eu orava, Deus, por que as portas estão fechadas? E um dia, conversando com minha esposa, eu falei, não entendo, eu tenho o certificado, sou um bom gerente, tenho um relacionamento, conheço pessoas, por que as portas não se abrem? Porque a senhora me falou assim, Alexandre, porque você foi chamado para ser pastor, não adianta orar alguma coisa em algo que Deus não quer fazer. Isso eu prestei atenção muito claro, falei, poxa, é verdade, Deus me chamou para ser pastor, Deus não me chamou para ser mais funcionário, Ele me tirou do Bradesco, então eu preciso confiar que Ele vai me sustentar. Foi tempos difíceis, mas eu aprendi a confiar no poder de Deus. Então a sua oração e a minha oração não vai ser respondida a seu gosto, à sua maneira, porque você não sabe o que você tem como o seu futuro. Você não tem condições de definir o seu próximo passo. Você é cheio de planejamento, você é cheio de sonhos, e continua, em nome de Jesus. O homem faz planos, Provérbios fala isso, mas quem decide é Deus. Deus decide os seus dias, Deus decide a sua vida, Deus decide o seu futuro. Então quando eu tenho essa revelação, eu continuo com planos. Eu tenho planos aqui em Itaquera, temos planos de abrir 12 igrejas, diga aleluia. Vamos ter 12 igrejas na Zona Leste, já temos 5, faltam 7. E aqui nesse meio que estão os nossos próximos pastores, obreiros em nome de Jesus, amém?
Mas, mesmo assim, o tempo, eu não sei. Confesso que eu não tenho nem ideia. Eu tenho um planejamento a cada 2 anos, a cada 1 ano e meio, uma igreja sair de Itaquera. Não sei se vai acontecer, mas eu tenho a função de fazer planos e orar diante do Senhor. Mas quem vai efetuar e a maneira que vai acontecer é o Senhor. O Senhor que vai definir. E aqui no texto de Números, capítulo 21, demonstra claramente essa questão, que quando você pede algo para Deus, Deus escuta, faz no tempo dele, mas muitas e muitas vezes mesmo, Jonas, ele não faz o que você deseja, ele faz o que ele deseja. Em Números capítulo 21, não precisa projetar, porque não vai dar tempo de ler, fala de uma história interessante, onde o povo de Deus estava murmurando demais, ele estava reclamando demais. É o povo que estava lá no deserto, que saiu do Egito, as 10 pragas, passou pelo Mar Vermelho e estava no deserto, indo rumo a Canaã. E o povo ficou assim, murmurador, reclamão, porque as coisas não estavam acontecendo como eles gostariam. E veio para eles sobre uma praga, uma maldição, vamos chamar de maldição, cobras abrasadoras, venenosas. E começou a estar no meio do povo, e começou a morder o povo. E o povo falou: Moisés, ore a Deus, para que eles tirem essas cobras do nosso meio. E Moisés foi orar a Deus, e Deus falou: nananina não, as cobras abrasadoras vão continuar no meio do povo, mas eu vou dar uma solução. Sobre o seu cajado, coloque, eu vou te dar o bronze, coloque uma cabeça de uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para essa serpente de bronze será curado. Pergunto para você, era a resposta que o povo queria? Não. Mas é a solução definitiva do problema? Sim. Por quê, pastor? Pensa comigo. Imagina que nós estamos por volta de 300 pessoas aqui. 50 pessoas foram mordidas por essa cobra. Aí vocês falam: pastor Alexandre, ore para que Deus tire essas cobras. E eu orasse e Deus tirava as cobras. Essas 50 pessoas iam morrer ou iam viver? Iam morrer, porque estão envenenadas com a cobra. O que Deus faz? Peça para essas 50 pessoas olharem para a serpente, e todas elas vão ser curadas. Deixa eu te falar algo, às vezes o seu pensamento acha que a solução que você tem, que você está pedindo, é o que mais vai trazer benefício para você. Deus sempre vai surpreender com as soluções dos céus. Deus quer derramar muito mais, quer surpreender, quer superabundar a graça dele na sua vida. Às vezes Deus não vai tirar aquela serpente chamada chefe. Às vezes Deus não vai mudar completamente aquela jararaca chamada patroa, ou aquele cara ruim chamado patrão. Mas é através dele que Deus vai fazer milagres na sua vida. Pare de reclamar e comece a aceitar o trabalhar de Deus na sua vida. Diga aleluia. Fala para o seu irmão: aceite as cobras. Por que eu estou te falando isso? Porque você vai conviver com muitas pessoas. Porque a sua tendência, a minha tendência, é querer eliminar aquilo que nos atrapalha. Mas o processo de Deus é usar isso para a manifestação da glória dele. Sempre será assim. Deus vai usar os processos para transformar a mim e transformar você. E por que disso, pastor? Porque nós estamos muito preocupados com o diabo. Semana passada ministramos sobre a ação, o trabalhar do diabo contra a nossa vida. Mas só que tem coisas que realmente o diabo está trabalhando. Mas existe um valor extremo que você e eu damos. Nós damos para ele sem dar a devida atenção a Cristo. Só que na verdade, quando você está vivendo essa vida com Cristo, você tem que olhar para Jesus e contemplar Jesus e esquecer da obra do diabo. Não é desvalorizar, entenda, não é achar que ele não faz nada. Não, pelo contrário, ele é seu inimigo, ele é inimigo da sua alma. Ele está aqui para matar, roubar, destruir. Ele quer destruir a sua vida. Mas você dá mais atenção ao diabo do que a Deus, é uma loucura. Dá mais atenção ao trabalho e a imponência do inferno do que o poder de Deus, é uma loucura. Então muitos crentes estão envolvidos na batalha da fé, dando muita atenção para o diabo.
preocupado com o diabo. Onde está o diabo? O que ele está fazendo? Eu quero lá saber do diabo. Eu quero saber, Cristo habita em mim. Eu sou lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que tocar em mim está tocando em Cristo. Se mexer comigo, está mexendo com Cristo. Se aprontar comigo, está aprontando com Cristo. Ou seja, Ele é meu general, Ele é o meu soldado, Ele é o meu vencedor invicto, aquele que vai à frente das minhas batalhas. Se alguém vir contra mim, Ele está comigo, e eu sempre terei vitória em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Mas nós não queremos nos preocupar com o diabo. E o diabo trabalha? Sim. Contra você e contra mim? Sim. Mas qual que é a orientação bíblica? Se revista da armadura de Deus. Fala comigo, revestir-se da armadura de Deus. Então, revestir-se da armadura de Deus, Efésios capítulo 6 fala sobre isso. Você precisa entender que você não vai eliminar completamente o seu inimigo enquanto estiver aqui nessa terra. Ele vai estar ao nosso derredor, esperando a oportunidade. Mas como ele não vai tocar em você? Quando você se reveste da armadura de Deus. Então, ficar preocupado com demônios, com potestades, é bobeira. Achar que ele vai tocar, você precisa estar preocupado com outra coisa. Eu preciso estar preocupado em estar vestido com a armadura de Deus. Por que disso, pastor? Porque revestido da armadura de Deus, ele não pode te tocar, ele não pode te atrapalhar, ele não pode destruir. Eu vejo muitos irmãos chateados com a sua vida, com o seu casamento, com as suas finanças, com os seus funcionários, com seus filhos, com o ministério. E eu percebo assim que a chateação está completamente relacionada a não vestir a armadura de Deus. Deixa eu dar um exemplo bem claro. Vamos imaginar que eu tenho um problema, pastor Cristian, e esse problema tem a ver com o nosso relacionamento, e ele começa a pensar coisas maus a respeito do pastor Alexandre. Pergunto a você, pensar coisas maus a respeito do pastor Alexandre vai abençoá-lo ou vai trazer problema para ele? Vai trazer problema. Por quê? Deus me colocou na vida dele como pastor. Se ele continuar pensando mal de mim, quem vai ter problema na vida dele é ele mesmo. E qual que é a forma de resolver esse problema? Ele vir para cima de mim? Não. Pastor, Deus, em nome de Jesus, mata o pastor Alexandre e coloca ele como pastor de Itaquera. É essa a solução? Também não. Qual que é a solução para ele? Senhor Jesus, eu quero revestir a minha mente com o capacete da salvação, guardar contra os dardos do inferno. Porque a Bíblia fala que o diabo todos os dias faz assim, ó, lança dardos, pensamentos. E não são pensamentos de paz. Jesus tem pensamento de paz para você. Ele lança dardos do inferno. Pense mal do pastor Alexandre. Você viu a atitude? Você viu como ele te olhou? Certamente ele está pensando mal de você. Olha, você viu o que ele falou? Provavelmente está planejando algo contra você. E aí ele vai aceitando, porque ele não reveste a cabeça dele com o capacete da salvação. Logo o diabo tem acesso. Por isso precisamos revestir o coração. Mesma coisa, você está frio na igreja, frio na presença de Deus. É alguém que não quer vir para o culto mais, é alguém que não quer mais estar para a célula, sempre está reclamando do líder, reclamando do discipulador, reclamando do ambiente da igreja, o coração frio. Por quê? Porque o mundo está jogando setas no seu coração. Prazer no trabalho, prazer na viagem. Não tem problema ter prazer no trabalho, na viagem, mas tem mais prazer do que no Senhor, mais prazer do que na obra de Deus. Resultado, o seu coração vai ser esfriado. A palavra de Deus fala, vista a couraça da justiça, guarde o seu coração no Senhor, se aqueça na presença de Deus. Isso é guardar o coração. Por quê? O diabo está trabalhando com você, contra você. Por quê? A provação, a tribulação, ela tem um objetivo na sua vida. Fala comigo, a tribulação. Todo mundo fala comigo. A tribulação tem um objetivo de Deus na minha vida. Vamos ler aqui o texto? Tiago, capítulo 1, verso 2. Eu sei que você não gostaria de escutar isso. Na verdade, você queria ser um crente sem tribulação. Pastor, eu queria ser um crente que tem 100 mil de salário todo mês. Eu queria ser um crente onde minha esposa vem com a bandeja de café da manhã. Bom dia, meu amor. Você queria ser um crente que o marido vai dizer, amor, eu sonhei e vou te levar para jantar em tal lugar. Os filhos, mamãe, eu sou o filho mais obediente que o senhor precisa. Quer que eu lave a louça, mamãe? Mãe, hoje já acordei bem cedinho, já arrumei a cama. Eu sei que você quer isso, todos os dias da vida. Quem quer isso, diga amém. Eu também quero. Oh, mas é pura ilusão.
seu filho não é grande, se você acha que dá trabalho com 3, 4 anos, espere ter 14, 17 anos. Você vai ver que é trabalho. Voltando aqui para a palavra. Então, a aprovação é um processo de Deus para aumentar o seu valor nele. Olha aqui para mim. Eu tenho certeza que diante de Deus hoje, com 44 anos, mês que vem é meu aniversário, dia 11, 44 anos, aleluia. Hã? Não. Então assim, mês que vem é meu aniversário, 44 anos, e eu tenho certeza que hoje, não que eu tenho mais valor para Deus, mas eu sou mais útil para Deus hoje do que há 20 anos atrás. Porque as provações foi me forjando. As provações e eu respondendo às provações foi me moldando, me amadurecendo no Senhor. Então na medida que você passa por provações, olha aqui para mim, e você responde às provações, o resultado é que você tenha mais valor. Olha o que Tiago fala em capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, por passardes por várias provações. Que? Alegria na provação? Como assim, Deus? Como assim, pastor? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficiente. Então, aqui tem um segredo espiritual muito importante para mim e para você. Que a provação, ela é o instrumento de Deus. Não é Deus que coloca a tentação, não é Deus que coloca a tribulação na sua vida. Isso é o diabo. Amém, irmãos? Mas só que Deus usa essa provação para forjar a fé em você. Deus usa a circunstância para amadurecer você, para que você tenha mais valor diante do Senhor. Então a palavra de Deus diz que devemos nos alegrar por passardes por tribulação, porque quando eu passo por tribulação, significa, olha aqui para mim, significa que eu estou sendo preparado para amadurecer. A minha fé está aumentando. Eu não sei se já aconteceu com você isso, mas tem coisas na nossa vida, e eu percebo, eu vejo os irmãos, na família também, que parece um loop, parece premonição, aquele negócio que vai voltando sempre. Esqueci, é um looping, né? É um looping. Eu estou aqui nesse degrau, imagina aqui, eu estou passando por aprovação aqui embaixo. Deus quer me levar para um novo patamar, mas só que eu não consigo responder aqui. Eu não respondo na minha empresa, eu não respondo nas minhas finanças, eu não respondo no meu casamento, eu não respondo nos meus relacionamentos, e eu fico aqui. Aí o pastor Christian, vem aqui, pastor Christian. Ele está passando por tempos difíceis também, em tudo aquilo que eu estou passando, em situações diferentes, mas ele responde, sobe aí. Aí ele passa de patamar, porque a verdade de Deus é que você cresça de glória em glória, mas eu não respondo. Eu não respondo no meu ministério, eu não respondo no meu discipulado, eu não respondo, se eu tenho um probleminha, eu quero sair da igreja, se eu tenho um probleminha, eu quero sair do grupo, se eu tenho um probleminha, eu peço as contas da empresa, se eu tenho um probleminha, eu quero separação. Eu não respondo, e eu continuo aqui, mas o pastor Christian está no novo patamar. Aí é meu amigo, é alguém próximo de mim. Aí passa mais algum tempo, tem mais provação para mim, e Deus nunca vai desistir de mim, porque Deus sempre quer que eu também cresça. Mas aqui eu não respondo novamente. Passou 2 anos, 3 anos, e continua aqui. E o pastor Cristian passa por mais provação, e ele responde novamente. O que acontece com ele? Um novo patamar. Ele vai crescendo, aí vai prosperando. Aí a família dele é uma família abençoada. Aí você começa a olhar, também é lógico, o pastor Cristian tem a mulher que ele tem. Não, querida, a Tainá é tão carne de pescoço que dessa mulher. É tão problema. Os filhos dele têm Cresceu mais, né, Tainá? Os filhos dele são tão problemas como os seus filhos. O pastor dele é tão pegajoso que nem ele. Por que disso? Porque quando você responde, você vai amadurecendo. Aí você vai olhar, pastor Christian, prosperando, avançando, um cara calmo, passa por tantos problemas, mas sempre tem paz no coração, sempre tem resposta diante do Senhor. Mas é lógico, é que quando vem a provação, ele responde. Quando vem a provação, ele permanece firme, ele se veste da armadura de Deus, e não deixa a provação levar ele até atitudes erradas. Pode sentar, obrigado.
Então eu e você precisamos entender que a aprovação é para aumentar o seu valor. Aqui tem um texto de Jó. A história de Jó é algo muito interessante, porque Jó, ele era um homem íntegro e justo. A Bíblia chama ele de íntegro e justo. E o diabo foi tentar ele por permissão de Deus. O diabo falou assim: lógico, você dá tudo para ele, deixa eu tocar na vida dele, se ele vai continuar te adorando. Ele falou: pode ir lá, pode fazer isso. E o diabo tirou tudo, tirou dinheiro, tirou saúde, tirou família dele, só não tocou na vida, tirou a saúde dele, só não matou ele. Mas só que a Bíblia fala que em um momento da história de Jó, ele fala o seguinte: os amigos dele começaram a condená-lo. O que você fez de errado com Deus? Está em pecado mortal, Jó. A mulher dele amaldiçoou o seu Deus. Sabe o que ele fala? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando ele fala isso, pastor, ele fala isso no meio do processo. Ele não sabia como seria o final da vida dele naquele processo. Alguns estudiosos falam que ele ficou 9 meses nesse processo. Faz um ano. Eu falei que Daniel esperou escutar a resposta 21 dias. Jó ficou quase um ano. Abraão demorou 25 anos. Mas tudo isso é muito breve perante a glória que Deus tem para manifestar na sua vida. Amém, irmãos? Então, ele falou isso: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu e você conhecemos o final dessa história. Qual é o final da história? O final da história é que o diabo roubou dele. O diabo que roubou a família, foi o diabo que roubou a prosperidade, foi o diabo que roubou os bens, foi o diabo que roubou a saúde, foi o diabo que tocou. Então qual que seria a verdadeira frase se Jó chegasse no final e escrevesse esse texto? Deus me deu, o diabo tomou, Deus restituiu em dobro, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Agora tem pessoas que falam: pastor, eu estou sofrendo como Jó. Deixa eu te falar algo: se você está sofrendo como Jó, se alegre no Senhor, porque você vai ter a restituição de Jó dobrada na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então Deus deseja que você cresça e amadureça nele. É fato que as nossas orações, elas não são respondidas de imediata, por um motivo muito simples. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Pai e mãe. Pergunto para você, pai e mãe: se tudo que o seu filho pedisse, você atendesse de imediato e da forma que ele quer, como seria seu filho hoje? Você tem uma resposta: seria o quê? Mimado. Não seria o quê? Folgado. Não ia ter crescido, não ia ter avançado. Essa é a sua resposta. Esses dias eu estava na Paulista lá, e na Paulista tem muito filho de playboyzinho, né? Filho de papai, filho de mamãe que não trabalham. Inclusive o dono de um dos prédios nossos aqui da Videira, ele tem mais de 60 anos, ele é meio que skatista, não sei se é skatista, o que ele é? Ele é diferente, pela idade que ele tem. Não trabalha, nunca trabalhou, e ele vive da herança do pai e da mãe que deixou para ele. Você olha para ele, você vê a conversa dele, ele já casou 4, 5 vezes, não conseguiu ficar com nenhuma mulher, não tem filhos, tem mais de 60 anos e vive mendigando para pegar o dinheiro, atrasou o aluguel, ele te mata. O cara é chato, terrível, terrível trabalhar com ele. Mas eu fico olhando para ele e falei: meu Deus do céu, o que faltou nessa pessoa? Faltou alguém trazer crescimento, trazer maturidade. Então a aprovação de Deus na sua vida é para trazer crescimento e maturidade. Por que Deus não te dá tudo que você pede na hora que você pede e do jeito que você quer? Porque se ele fizer isso todas as vezes, ele vai tornar você um cristão mimado, um filho mimado. Porque um filho mimado, acho que não precisa. Você deve conhecer pessoas assim. Tem pessoas que falam: eu não preciso do meu pai. Não sabem bater um prego na parede. Nunca trabalhou, mas porque tem tudo, acho que precisa do pai. Meu pai é careta. Esses dias não, faz um tempinho, eu vi um pai, um story na internet, né? No Instagram. Aí o pai estava mexendo no celular assim: ei pai, você é careta mesmo, você é velho mesmo, tá mexendo em nada, né? Fala assim: é engraçado que quem paga o que você mexe sou eu. Ou seja, não tem carapuça, não percebe a situação, não percebe o momento. Na verdade é mimado, uma criança. Deus não vai te fazer mimado.
Então a provação que Deus permite na sua vida é para que você cresça e avança. A nossa fé está sendo testada, e uma vez aprovada, ela produz o quê? Perseverança. Irmãos, hoje em dia, eu confesso de coração, eu sou uma pessoa assim, muito mais perseverante do que há 20 anos atrás, muito mais paciente do que 20 anos atrás. Hoje sou uma pessoa mais longânima do que 20 anos atrás. Eu sou alguém mais amoroso do que 20 anos atrás. Eu sou alguém que entendo mais as pessoas do que 20 anos atrás. Por quê? Porque as circunstâncias que eu fui vivendo, lá no casamento, na vida financeira, com os meus filhos, na igreja, no trabalho, foi forjando em mim uma característica de Cristo. Eu passei pelas provações e fui crescendo, que nem o pastor Cristian fez aqui, foi crescendo. Então com certeza, há 20 anos atrás eu estava num degrau lá embaixo, hoje estou num degrau maior, porque as minhas respostas dadas ao Senhor, têm permitido eu amadurecer e crescer. E isso é muito importante você entender, porque eu quero te dar um exemplo aqui. Estou caminhando para o final, meu Deus, o horário está passando. Se eu te dar aqui hoje um pedaço de ferro, sei lá, 5 por 5, de 1 metro quadrado, uma chapa de ferro, muitos de vocês não sabem o que fazer. Alguns conhecem e vendem lá por quantos reais? Uma chapinha de ferro, 5 reais? Menos que isso? Não sei quanto que vale uma chapinha de ferro, mas a grande maioria vai dar de presente para alguém. Eu mesmo já fiz várias obras aqui na igreja, e o que sobra de material, às vezes dou para alguém, peço para alguém levar embora, porque para mim não tem valor, porque é uma chapa de ferro simples. Agora, se eu pego esse mesmo ferro, olha aqui para mim, e esse ferro eu começo a fazer uma ferradura para um cavalo, para colocar lá na patinha do cavalo, o valor desse ferro aumentou, sim ou não? Por que aumentou? Porque ele foi trabalhado. Vamos mudar o cenário. Se eu pego essa mesma chapa de ferro, eu faço várias engrenagens, pequenininha, de um Rolex. Pergunto para você, essa chapa de ferro, com a engrenagem do Rolex, ela tem mais valor que o ferro puro, o ferro de uma ferradura de cavalo? Sim ou não? Por quê? Porque foi mais trabalhado ainda. Deixa eu te falar algo. Quanto mais provado e mais aprovado você for diante do Senhor, maior é o seu valor espiritual. Maior é o seu valor diante do Senhor. Sabe por quê? Pastores são muito valorizados, porque no mundo do Espírito foram muito provados. Sabe por que discipuladores da nossa igreja são às vezes admirados, são respeitados? Porque já foram muito aprovados no mundo espiritual. Deixa eu te falar, Deus quer que você seja aprovado a cada dia, em todas as áreas da sua vida, e é nesta área, nestes lugares, você vai aumentar o seu valor em nome de Jesus. Diga aleluia. Então Deus, de toda graça, Ele quer te aperfeiçoar na tribulação. Por isso não reclame da tribulação. Se alegre, como o texto de Tiago fala, se alegre no Senhor, porque a tribulação, ela é momentânea, ela é por pouco tempo. Vamos abrir o texto aqui, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eternidade, à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Por quanto tempo, irmãos? Um pouco. Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então Deus, Ele quer te aperfeiçoar na tribulação, e a tribulação não é para ser constante, a tribulação não é para ser ad eterna, a tribulação não tem que ser permanente. Não faz sentido o crente passar por tribulações todo o tempo. Às vezes demora alguns 21 dias, como Daniel, algumas horas, outros demoram alguns meses, ou até alguns anos. Mas preste atenção, você não pode aceitar viver tribulação o tempo todo. A sua vida ser uma vida de tribulação, uma vida de luta, uma vida de cansaço, não faz parte da sua vida. Deus não tem isso para você. Deus permite a tribulação para que você cresça, amadureça, se aperfeiçoe, fortifique e se torne alguém com mais valor diante dos céus. Então veja que Deus, com a sua graça, quer aperfeiçoar você, e que o sofrimento seja pouco tempo. Não tem como eu disse, o sofrimento vai continuar. Por quê? O que é importante nesse texto? Você entender que toda tribulação, ela é temporária, mas os resultados são sempre bons. Fala comigo assim, a tribulação em Deus, respondendo em Deus, é por pouco tempo e produz bons resultados.
Eu já passei tribulação no casamento e produziu bons resultados. Eu já passei tribulação na igreja e produziu bons resultados. Eu já passei tribulação no meu trabalho e já produzi muitos bons resultados. Presta atenção, a tribulação não é para te matar. Tempos difíceis não é para te destruir. Tempos difíceis são para te aprovar e elevar o seu padrão diante do Senhor. Diga amém. Fala para o seu irmão, você é aprovado. Não, fala assim, você é provado e aprovado quando você responde na tribulação. Glória a Deus por isso. Eu e você precisamos entender esses princípios, porque a tribulação, como eu disse, é por pouco tempo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, vou repetir isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque os que se veem são temporais, mas as que não veem são eternas. Uau, uau! Leve e momentânea tribulação. Por que leve? Comparado com a glória que há de vir. Ah, meu irmão, não se compare. Se prepare, a tribulação está difícil. Se prepare para a glória que há de vir sobre a sua vida. O problema familiar está complicado. Se prepare para o grande mover diante do Senhor. Ah, o problema da empresa está complicado. Se prepare para a grande prosperidade na sua empresa. Ah, o problema de casamento está complicado. Se prepare para o melhor casamento da sua história. Mas seja aprovado. Responde na tribulação. Aumente a sua fé, vista a couraça da justiça, o capacete da salvação. Não deixe o diabo roubar a sua alegria, porque tudo isso, sendo respondido, produz peso de glória. Fala comigo, a minha resposta diante do Senhor produz peso de glória. Exemplo, Jacó, ele teve 12 filhos. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Ele teve 12 filhos. E, na verdade, tinha 11, depois veio o 12º, que foi Benjamim. E José era muito amado por Jacó. Jacó fez uma túnica muito colorida, bonita para ele. E isso causou inveja para os seus irmãos. Para piorar a situação, José, ele tem um sonho. Fala comigo, sonho. Quantos tem sonho aqui? Diga aleluia. Todos nós temos sonhos. Ministeriais, familiares, empresariais, profissionais, financeiros, enfim, todos nós temos sonhos. E José teve um sonho, e esse sonho incomodou demais os irmãos dele, a ponto de ter inveja e vendê-lo ele como escravo. Primeiro jogam numa cisterna e depois vende ele, a música é escape, tá? E vende ele como escravo. José não entende, porque ele tinha um sonho, ele tinha um bom coração. Ele passa por uma grande provação. Ele não sabe o final dele. Mas só que em todo tempo a palavra do Senhor fala que Deus estava com José. Presta atenção, para Deus estar com José significa de alguma forma ele buscava Deus. Ele orava a Deus. Ele poderia perguntar os porquês, mas ele nunca se levantou contra Deus. É o que acontece com muitas pessoas. No tempo da tribulação, fica, cadê você, Deus? Aí vocês, Deus não existe na minha vida, porque eu perdi isso, perdi aquilo. Para de ser tonto, em nome de Jesus. Por mais que esteja difícil o que está vivendo, Deus está te carregando, Deus está trabalhando em seu favor. E José foi ser treinado. Passou anos, nós conhecemos a história. José interpreta o sonho. Fala comigo, intérprete. Primeiro ele sonha, depois ele interpreta. Ele interpreta o sonho de Faraó e se torna o governador do Egito. Um dia ele era preso, no outro dia ele era o segundo homem mais importante do Egito. O que acontece? Jacó, seu pai, sofreu muito, porque os irmãos dele falaram assim, ele foi, a besta fera matou José. Ele sofreu muito, durante muitos anos José sofreu. Mas só que veio uma grande fome, na época que José era governador. E quem aparece no Egito para comprar comida, irmãos? Os irmãos de José. E quem foi vender a comida, irmãos? José. José reconhece os irmãos de longe, mas os irmãos não reconhecem ele. E José estava preocupado com o pai. Perguntou do pai, como está o seu pai?
Ah, meu pai ficou lá, tá velhinho, ficou com o irmão mais novo. Aí ele faz uma arapuca. Olha o seguinte, para eu não desconfiar de vocês e prender vocês, vai lá, busca o seu irmão mais novo e traz aqui para mim. Aí os irmãos mais velhos chegam lá coçando a cabeça: pai, o governador do Egito, que eles não sabiam que era José, pediu para trazer Benjamim. Aí Jacó fala assim: não, de novo não, eu não vou perder de novo. Eu perdi o meu filho que eu amo tanto, e agora eu não estou entendendo. Deus, eu sou o seu servo. Como assim? Minha empresa está fechando. Como assim? Meu casamento está indo para o buraco. Como assim? Deus, meus filhos não respondem. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu sou alguém que te busco todos os dias. Já fiz isso. Começou a reclamar porque estava sofrendo. É justo, até homens de Deus sofrem. Até homens de Deus reclamam. Mas só que ele não estava entendendo o próximo passo de Deus. Porque José sabia da fome que estava vindo sobre a terra. E ele queria salvar o seu pai. O que acontece? José, na verdade, os irmãos levam de Benjamim. Ele se apresenta como José. E por conta disso, manda trazer o pai. E toda a fome durante 7 anos que teve sobre o Egito não pegou a família de José, não pegou os pais de José e nem os irmãos de José. Por quê? Porque Deus tinha um plano perfeito. Deus sabia o que estava fazendo. Sabe o meu problema e o seu problema? É que a gente não sabe confiar. A gente não sabe esperar. E a gente entra em desespero e começa a fazer um monte de coisa, achando que você vai conseguir mudar uma coisa da sua história. Ei, os seus dias estão escritos no livro da vida. O Senhor já está escrevendo uma linda história. O Senhor está te provando porque Ele quer te aprovar. Ele quer te levar para um novo padrão, uma nova história, uma nova conquista, um novo avançar. Pare de ficar godejando, pare de ficar reclamando, pare de ficar murmurando. Entre no processo de Deus. Para de viver uma vida destruída. Entre e confia na alegria do Senhor, que é a sua força. No meio da tribulação você vai ter glória. Sempre haverá glória. Pastor, como o senhor tem garantia disso? Simples, porque você é filho. Filho nunca ficará abandonado pelo seu pai. Nunca será abandonado pelo seu pai. A única certeza que eu tenho é que você é filho. E como seu pai tem pensamentos de paz e não de mal para te dar, o seu final será glorioso. Mas se eu errar, mesmo no dia do seu erro, vai se transformar em bênção, porque você é filho. Sempre será assim. Por isso que o crente tem que ser feliz. O crente tem que ficar pulando nas nuvens, porque ele sabe que o final dele sempre será glorioso. A tormenta é do ímpio. A tormenta é para quem não conhece Cristo. Você que conhece Cristo sabe que o seu final sempre será glorioso. Mas aprenda a responder na provação. Ah, pastor, eu não tenho visto isso. É lógico. Na provação, em vez de você ir se revestir da armadura, você quer colocar a sua mão em tudo. Na provação, você quer resolver do seu jeito. Você não confia no Senhor. Aí Deus está esperando você dar a oportunidade para Ele trabalhar na sua vida. Deus está esperando você dar a oportunidade para Ele operar na sua vida. Hoje é dia de você permitir Deus tomar o controle da sua história e falar: Senhor Jesus, eu quero ser aprovado, eu quero crescer em fé, eu quero ser maduro, eu quero responder o teu chamado. E essa foi a história de Jacó. E no final ele responde. Então podemos ver a diferença de José antes e depois da aprovação. Antes, quem era José? Um jovem sonhador. Depois da aprovação, quem era José? O intérprete de sonhos. Sabe quem é você antes da aprovação? Um Paulo sonhador, um Igor sonhador, um Edson sonhador. Depois da aprovação, você vai ser intérprete de cenário. Sabe o que vai acontecer? Você vai ler o mercado, você vai tomar uma atitude baseada na palavra de Deus e vai prosperar mais que os outros. Você vai ver a situação do seu casamento, vai interpretar como ninguém e vai mudar a história do seu casamento. Você vai ver a situação dos seus filhos, vai interpretar como José e vai mudar a história dos seus filhos. Você vai ver a situação da sua cela, sonhador, Deus vai te dar a interpretação, Rômulo. Você vai interpretar tudo. Você vai, eu sei como resolver esse problema. Sabe por quê? Amadureceu. Você respondeu no meio da tribulação. Você respondeu diante da prova. E você começa a ser intérprete como José era.
O ser intérprete foi o que levou José a ser governador. E Deus vai te dar maturidade para interpretar cenários. E nessas provações você vai responder ao Senhor em nome de Jesus. Fique de pé neste momento. Por quê? Toda tribulação em Deus tem livramento. Fala comigo. Toda tribulação respondida em Deus terá livramento. Sempre haverá um escape para os filhos de Deus. Está difícil? Eu sei. É ruim sentir? Eu imagino, porque eu já passei por muitas coisas. Mas no seu final sempre haverá um escape. O inimigo tenta laços, tenta embaraço para te envergonhar. Mas ele não vai, sabe por que ele não vai? Porque aquele que está com você, ele está segurando a sua mão. Aquele que está com você fala assim: confia na minha palavra. Aquele que está com você fala assim: aumente a sua fé. Não importa o que está acontecendo, você não anda pelo que você sente, você não anda pelo que você vê, você anda pelo que você crê. E você crê na promessa do Senhor, você crê que Ele vai te livrar, porque o Senhor é assim. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, para terminar: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das suas forças. Ei, olha o que Deus está falando. Tem uma provação para que dá uma resposta. Quando Deus vê que você não dá resposta, Ele te pega no colo para deixar: a luta é minha, a guerra é minha, eu vou te dar a vitória. Não existe tentação maior do que você possa suportar, mas você precisa aprender a suportar. E quando Deus vê que você não dá conta, Ele entra na situação e muda completamente o cenário. Foi assim com José. José estava preso, o que ele poderia fazer? Nada. Ele entra na situação, coloca um sonho na cabeça de Faraó. Faraó chama ele e ele interpreta. Assim será na sua vida. Os ímpios vão te abençoar, ou a sua família vai te reconhecer, a sua casa será transformada, sem você colocar um só dedo. Sabe por quê? Porque Deus é a sua bandeira, Deus é a sua força, Deus é a sua alegria. Ele está te carregando no colo. E hoje vai ser o dia da mudança de cenário da sua história. É o que eu declaro nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos e cantemos juntos. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape
passarinho. Olha aqui pra mim. Eu tenho uma cena de um passarinho. É como se estivesse no ninho dele e começasse a vir o maior temporal que ele já viveu. E essa cena fala o seguinte: que ele cobre o ninho dele e ele fica com a cabeça baixa esperando toda a tempestade passar. Eu tenho tido uma visão aqui neste momento, que muitas pessoas têm passado por grandes tempestades na sua vida, em várias áreas. Não sei quem são essas pessoas. E você tem sido alguém imprudente, porque você esperneia demais. Hoje Deus está te pedindo: curve-se a cabeça, espere a tempestade passar, porque eu estou trabalhando em seu favor. Eu estou trabalhando em seu favor. Essa tempestade não vai te matar. Nenhuma tempestade vai te matar. Todas elas vêm para te aprovar. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir nesta noite, Pai, que cada um dos meus irmãos que tem passado por dias difíceis, dias de tribulações, dias de provações, que muitas vezes tendem a querer desistir, a querer abandonar, a querer recuar. Não, não, não. Nós declaramos, Pai, coloque nas suas mãos o escudo da fé, coloque na sua mente o capacete da salvação, coloque no seu coração, oh, a couraça da justiça, que venha protegendo todo mal. Senhor Jesus, que eles cresçam em fé, que eles permaneçam na palavra, que eles permaneçam firmes, porque a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. E nós somos cristãos, nós somos teus filhos, e não vamos retroceder, não vamos olhar para trás, vamos adiante, rumo ao propósito eterno de Deus. Libera essa unção hoje, libera essa unção hoje, em nome de Jesus. Oh, declaremos juntos: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. Aleluia. É a última palavra que eu te dou nesta noite. Você é um sonhador, e se você não está conseguindo interpretar os seus tempos difíceis, Deus te deu pastores, Deus te deu discipuladores, Deus te deu obreiros e líderes para te ajudar a vencer o tempo difícil. Você não está sozinho, Deus está com você, mas você tem uma igreja que te ama e tem disposição de investir na sua vida. Não passe por tempos difíceis sozinho. Compartilhe seu coração, compartilhe a sua oração, o seu clamor, e certamente o tempo vai passar e a glória de Deus vai se manifestar. Lembre-se, não se compara o tempo de aflição com o peso de glória que há de vir. Há um peso de glória que vai ser manifesto na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus nessa noite. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus, por essa noite. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma semana abençoada, cheia de graça e favor. Ore pelo nosso batismo em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.